Eu sou médico, cirurgião torácico, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou mestre e doutor em Ciências da Saúde e também sou advogado, regulamento escrito na OAB do Distrito Federal. Eu estou na carreira dos conselhos, né, conselhal. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte. Depois eu fui eleito conselheiro federal do CFM, representando o Rio Grande do Norte. Hoje eu sou terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e responsável, como a gente chama aqui, head, do Departamento de Inteligência Artificial do Conselho Federal de Medicina. Paralelamente, eu fiz uma carreira internacional, eu fui presidente da CONFEMEL, Confederação Médica Ibero-Latino-Americana, que pega todos os países da América Latina, mais Portugal e Espanha. E depois disso eu fui presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que a gente pega 8 países mais Macau, que não é um país, mas é uma região autônoma da China. E atualmente eu sou diretor da IANRA, que é a Associação Internacional das Autoridades Médicas Regulatórias. Então, eu sou diretor, que é como se fosse o CFM dos CFMs, né? O CFM Internacional. Então, hoje eu sou diretor dessa entidade regulatória. E, paralelamente a isso, sempre, tanto na iniciativa dos conselhos como na iniciativa privada, sempre gostei muito de tecnologia e assumi a chefia do criado há um ano e meio, o Departamento de Inteligência Artificial, que tem dois eixos. O primeiro eixo é a regulamentação da inteligência artificial na medicina, para uso na medicina. O segundo eixo é a criação de produtos de inteligência artificial para o Conselho Federal de Medicina. Então, nesse primeiro eixo, seguindo o exemplo do CNJ, da Justiça, que regulamentou o uso da inteligência artificial no judiciário, nós fizemos essa regulamentação para medicina. É verdade que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que vai regulamentar a inteligência artificial de maneira geral, né, de maneira mais geral. E a nossa regulamentação é uma regulamentação específica, é o uso da inteligência artificial na medicina, os mesmos moldes que o CNJ fez, porque a inteligência artificial, ela levanta também muitos dilemas éticos e bioéticos. E você não pode tomar decisões baseadas numa informação, apenas na informação da inteligência artificial, porque tem muitos fatores que interagem nisso aí. Por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo da justiça. Se você pegar a ficha de alguém que esteja encarcerado, de um preso, e pedir para a inteligência artificial preditiva analisar aquela ficha, ela vai te dizer que aquela pessoa tem 90% de chance de voltar a cometer um crime. Então, quando você está analisando uma progressão da pena, você não pode tomar decisões com base nessa informação, porque, afinal de contas, a pessoa tem 10% de chance de não voltar a cometer um crime e tem o direito constitucional de progredir de pena. Então, apesar de ser uma resposta dada pela inteligência artificial a partir da matemática, a partir de algoritmos, nós não podemos tomar essa decisão. Da mesma maneira, transmutando esse exemplo para a medicina, nós temos múltiplos aspectos na tomada de decisão médica que você não pode utilizar o output da inteligência artificial. Até mesmo porque em medicina, mesmo uma ciência exata, ela pode, como a matemática, ela não pode ser exata na medicina. Se eu tiver dois pacientes, por exemplo, um de 80 e um de 2 anos, a média de idade, uma medida de frequência matematicamente exata, é 41 anos. Isso é uma verdade matemática, mas isso é uma inverdade clínica. Eu não posso tomar decisões com base nessa informação, né? Que a média desses pacientes, 41 anos, é uma verdade matemática, mas é uma verdade clínica. Daí surgiu a necessidade de regular
a medicina para utilizar, ou, desculpe, regular o uso da inteligência artificial para a medicina. E aí nós trabalhamos durante mais de 18 meses, nós fizemos uma comissão de notáveis, trouxemos o presidente do Inova HC de São Paulo, Giovanni Serri, trouxemos o Dr. Francisco Chagas, que é um anestesiologista, que trabalha com inteligência artificial, que tem alguns produtos lançados aí que os anestesiologistas usam no Brasil inteiro, produtos com inteligência artificial. Francisco Chagas, a Dora Kaufmann, que é um articulista do jornal Valor Econômico, especialista em inteligência artificial. Então, formamos assim, um grupo de pessoas de notório saber para que a gente pudesse fazer uma resolução que tinha assim, o seu maior desafio era fazer uma resolução que não engessasse, que não criasse obstáculo à inovação, que não criasse obstáculos para as startups, por exemplo, que não dificultasse a inovação, que não dificultasse o trabalho das startups. Então, fizemos essa resolução que foi publicada há 2 semanas, a resolução 2454 de 2026, que traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, que o médico não é obrigado a tomar decisão com base no que ele recebeu da inteligência artificial. Ele tem que submeter a um senso crítico, e para poder tomar, ele não está obrigado a tomar nenhuma decisão com base exclusivamente na inteligência artificial. Outro ponto importante foi a questão da responsabilização, porque há hoje nas decisões judiciais, coisas que, por exemplo, se um médico cometer um erro no atendimento a um paciente com base nas informações que ele recebeu da inteligência artificial, de quem seria a culpa? Seria do software, ou seja, de quem desenvolveu o software, seria do hospital, seria do médico. Então, nós deixamos bem claro que, nesse caso, em caso de erro por ter seguido a inteligência artificial, o responsável é o médico. O médico ele não pode se eximir dessa responsabilidade, ah, porque ele tem que saber o que está usando. Não pode alegar que, não, eu errei porque a inteligência artificial me forneceu um resultado errado. Outro ponto também foi que a comunicação, seja de diagnóstico ou de prognóstico, ela não pode ser feita diretamente pela inteligência artificial ao paciente. Ela precisa ser feita, pelo médico. Então, isso para evitar deteriorar a relação médico-paciente. Já imaginou você receber uma informação de que você está com câncer metastático a partir de um algoritmo? Então, isso foi bem interessante. Outra coisa também que essa resolução trouxe foi a questão da classificação das soluções de inteligência artificial para a medicina em baixo, médio e alto risco. Então, as soluções de baixo risco são aquelas soluções que não necessitam de uma supervisão muito grande. Por exemplo, a marcação de consultas, inteligência artificial para marcar consultas, porque em caso de falha dela, se um máximo que vai acontecer é o paciente eh, ficar chateado porque a sua consulta não foi marcada, tá? Mas isso não vai comprometer diretamente a saúde do paciente. É diferentemente de uma bomba de infusão de insulina ou de morfina, comandada pela inteligência artificial, que se qualquer desvio na regularidade dessa ferramenta, o paciente pode morrer. Ela pode colocar mais insulina do que o paciente precisa. E tem as soluções de alto risco, que são aquelas soluções autônomas, que sem a participação humana. Nesse caso aí, nós proibimos, nós vedamos o uso da inteligência artificial de maneira autônoma na medicina. Então, assim, em apertada síntese, foi isso que mudou.
A motivação foi a presença constante da inteligência artificial em todos os segmentos da medicina. Hoje, a gente não pode olvidar que está presente em tudo. Então, já com a experiência de que alguns problemas bioéticos, problemas éticos chegavam aos conselhos, havia necessidade, sim, de regular isso aí. E as principais dificuldades a principal dificuldade foi fazer um texto que não engessasse, que não engessasse o desenvolvimento, as startups, um texto meramente burocrático, criando dificuldades. Foi criar um texto direto, um texto que atendesse a todos sem travar nenhum tipo de desenvolvimento. E também encontrar esse ponto de equilíbrio não foi fácil. Não foi fácil porque é diferente você regular isso para o judiciário, regular para a engenharia e regular para a medicina. A medicina hoje, com a medicina de precisão, ou seja, principalmente na oncologia hoje, cada paciente tem um tratamento individualizado, próprio para ele. Não foi fácil encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, essa foi a maior dificuldade. Representa um marco histórico. Nós fizemos, a exemplo da Europa, o marco da medicina, que a partir de agora os médicos, os hospitais poderão utilizar a inteligência artificial com mais segurança. A sociedade também estará protegida, porque são regras bem claras de que os médicos que os médicos e hospitais devem seguir para poder ter uma utilização efetiva e contínua da inteligência artificial. Então, ela trouxe segurança, principalmente para a sociedade, leia-se para os pacientes, e também segurança para os médicos e hospitais. Isso é fundamental. O letramento digital, inteligência artificial, ele precisará ser feito para todos os médicos que utilizam inteligência artificial. Você precisa conhecer pelo menos o mínimo da ferramenta que você está utilizando para aquele propósito. Então, você não precisa saber que o algoritmo é feito a partir do logaritmo e tal. Não, você não precisa saber disso, mas você precisa saber das limitações, dos potenciais riscos de vieses que uma ferramenta de inteligência artificial pode trazer. Então, vai ser preciso que os médicos tenham, sim, um mínimo de letramento digital e inteligência artificial, porque só se utiliza bem aquilo que se conhece. Então, para se utilizar uma ferramenta, você precisa conhecer o mínimo dela. Então, a gente pretende fazer uma campanha de divulgação desta resolução e, a partir dela, nós vamos ter um catalisador para que os médicos possam se informarem dos riscos, dos benefícios, porque são maiores do que os riscos. Os benefícios hoje da inteligência artificial na medicina são bem maiores do que os riscos. Se informarem sobre isso aí. Essa capacitação técnica o próprio médico vai buscar e o hospital vai treinar os médicos. É interessante falar que essa fiscalização do Conselho Federal de Medicina ela vai ser sob demanda, ela não vai ser sob efetiva, ou seja, surgiu uma denúncia, então o Conselho vai lá e aciona a comissão de inteligência artificial do hospital, que todo hospital deverá ter uma comissão de inteligência artificial para poder auditar as suas ferramentas e vai pedir informações, solicitar informações a essa comissão. Então, não é uma coisa ostensiva, não vai fiscalizar todos os hospitais, todos os médicos que utilizam a inteligência artificial. Não, não é isso. A fiscalização será apenas sob demanda. Houve uma denúncia, houve uma suspeita de que alguma coisa de errada está acontecendo naquele hospital, aí sim o conselho vai agir. Então, os hospitais que utilizam em massa a inteligência artificial vão ter a sua comissão, que vai fazer auditoria, vai poder fazer calibração na ferramenta. Então, isso
é muito interessante que as pessoas saibam que não será uma fiscalização ostensiva. Uhum. Sim, sim, isso vai estimular isso ocorrer de maneira mais progressiva. Sem esquecer que o Conselho Federal não é a única autarquia que vai regular isso aí. Existe também a Anvisa, que tem um RDC, que fala sobre Software as Medical Device, né? SAMD, que trata dos softwares de inteligência artificial aplicado à medicina como se fosse um dispositivo médico. Nós, é de conhecimento público que a Anvisa trata de medicamentos e dispositivos médicos, mas nunca de softwares. Mas agora ela trata também de softwares de inteligência artificial aplicado à saúde. Isso também é uma maneira da Anvisa proteger a sociedade, porque o software vai ter que ser homologado pela Anvisa para poder ser escalado em nível comercial. Então, isso é uma coisa interessante para manter a segurança, porque se não, quando não há regulação, então tudo é permitido e, obviamente, os cuidados com o risco que podem ocorrer ficam relegados ao segundo plano. Sem dúvida. Hoje nós temos um número de escolas médicas absurda. Nós temos mais escolas médicas do que a Índia, que tem 1,6 bilhão de habitantes. Nós somos 220 milhões de habitantes. E com isso, a queda na qualidade dessas escolas é visível, o que foi comprovada aí no últimos dados publicados pelo Ministério da Educação. Então, são alunos que são médicos que se formam e não têm condição de atender ao paciente. Tanto que hoje uma das principais bandeiras do Conselho Federal de Medicina é a criação do exame de proficiência, o ProfMed, exame de proficiência na medicina, que é uma espécie de prova, como se faz na OAB, para que a gente possa colocar um filtro e deixar receber CRM somente aqueles que têm a capacidade de atender pelo menos assim, o mínimo que é possível de um médico. Nós vimos aí, preocupou muito esse número de faculdades com nota 1, médico nota 0, e essas pessoas vão atender no pronto-socorro, vão atender na UPA e vão atender normalmente a população mais vulnerável da nossa sociedade. Então, sim, é uma preocupação com a qualidade desses médicos que impacta também no conhecimento é, tecnológico em termos de IA aplicada à medicina. Ele tem o médico, ele tem que sempre que associar mais de uma variável. Então, se ele está monitorando, no anestesiologia, monitorando o paciente com inteligência artificial, ele tem também o monitor cardíaco, ele tem também os outros dispositivos que na ocorrência de uma diferença de informação, ele tem que identificar quem está certo, ou seja, se o monitor cardíaco está certo, se a inteligência artificial está certa, examinando o paciente. Então, o exame físico ele é fundamental, o exame clínico que compreende a anamnese mais o exame físico, ele é fundamental para que isso não ocorra. Então, a relação médico-paciente é, antes de tudo, uma relação de exame, precisa examinar o paciente. Cada vez mais a gente precisa se aproximar do paciente e examinar o paciente, justamente para evitar esses viés, esses fatores de confundimento que podem existir. A relação médico-paciente deveria ser patrimônio imaterial, da humanidade, porque hoje, apesar da inteligência artificial já ser usada na saúde mental, inclusive para conversar com pacientes que têm algum transtorno, seja de ansiedade, seja de depressão, nada substitui, o toque do médico no exame físico, o olho, né, olho no olho, essa relação interpessoal. Nós pelo menos eu espero que a gente não consiga, mas pelo menos até agora não conseguimos substituir pela máquina. Então,
Há sempre aquelas pessoas alarmistas que dizem que isso vai desaparecer, mas eu acho que não vai desaparecer, é apenas um receio, e o contato do médico com o paciente ainda é muito importante. O paciente precisa ser informado se em algum momento da sua assistência vai ser utilizada inteligência artificial. E isso é feito, obviamente, antes dele ir para o centro cirúrgico, na consulta pré-anestésica, é que isso aí é feito. Naqueles casos de urgência e emergência, obviamente, não há como comunicar o paciente antes, e caso seja utilizado, isso deverá ser comunicado aos familiares, né? Obviamente, a pessoa chega, o paciente chega numa situação de emergência, não tem como fazer essa comunicação. Mas é importante que se anote no prontuário que em determinado momento foi utilizado ferramenta tal e que isso seja comunicado na impossibilidade do paciente compreender aos familiares. Olha, a anestesiologia é uma especialidade extremamente complexa e imagino que para a anestesiologia ela deva trazer, a inteligência artificial deva trazer mais segurança ao ato anestésico. Mais segurança porque o anestesiologista trabalha com dados, com informações, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio. Então, a inteligência artificial vai trazer muito mais dados para que o anestesista possa ter uma tomada de decisão muito mais efetiva e muito mais rápida do que era anteriormente. Então, vai trazer segurança e mais efetividade ao ato anestésico. Que ótimo.